Fala galera, beleza? Como é que tá vocês? Eu sou o Lucas Santos e sejam muito bem-vindos ao canal que mais responde inscritos do Brasil. Se pirem, aqui a gente responde mesmo. Hoje a gente vai responder aqui a pergunta da nossa inscrita Lírio e eu. Já solta a vinheta e bora pro vídeo. Então, pessoal, como sempre, vamos seguir aquele mesmo padrão. Enquanto eu leio a pergunta dela, eu vou colocar a pergunta dela aqui do ladinho para vocês acompanharem comigo. E a pergunta dela foi o seguinte. Eu tô falando dela aqui por causa da foto de perfil, tá? Me parece ser uma foto de mulher. Então, se não for, você desculpa aí. Erro meu, acontece. Vamos lá. Você poderia explicar sobre precificação? Como chegou aos valores? Quero montar minha gráfica rápida, porém ninguém me dá preços e não sei mais como conseguir. Então tá aí a pergunta, uma pergunta bem legal e uma pergunta bem recorrente aqui no canal. Muita gente tem dúvida sobre a precificação de seus produtos. E eu vou começar dando um sermão em vocês, isso mesmo, sabe por quê? Porque no canal eu tenho um vídeo específico sobre precificação. Então isso significa que vocês não entram lá no canal e conferem os vídeos que a gente já tem no passado, para depois fazer a pergunta. Você só vem, pergunta e não vai lá olhar, porque eu tenho um vídeo focado em precificação. E vocês ficam me perguntando sobre precificação. Não tem lógica. Sermão do tio Lucas aqui é... não, aí eu não aceito. Mas como eu sou uma pessoa bem caridosa, bem bacana, e eu gosto muito de vocês, eu vou responder essa pergunta aqui sim. E vou... acho que fica do lado de cá ou do lado de cá. Vai aparecer um pop-upzinho piscando aí. Esse vídeo de precificação que eu estou falando vai aparecer aqui. Então depois que você terminar esse vídeo, você pode clicar e ver esse outro mais completão. Mas esse aqui vai ser bem rápido para você ter uma noção de precificação. Primeiramente eu quero deixar claro, claríssimo, tá? Que não é regra que eu vou falar aqui, você não tem que seguir à risca o que eu tô falando, e muito menos eu sou um mestre de precificação. O que eu vou passar aqui para vocês é um norte e é como eu uso aqui, a minha técnica que eu uso para precificar a maioria dos materiais que eu vendo aqui, tá? Mas se tratando de serviço agregado, de material agregado, entrando aí na área de encadernação, um presente personalizado, um serviço específico, um quadro, uma caneca, mais esse tipo de produto, tá? Para alguns materiais isso não vai servir. Quando é algum serviço mais... deixar a motoca passar aí, fazer o barulhão dela, beleza? Quando é mais tipo assim, não vai dar tanto certo para um serviço talvez aí, vamos supor aí de um bloco, um talonário, algo assim, porque nesse tipo de serviço o custo geralmente é mais baixo e você cobra bem a mais pelo seu conhecimento de produzir aquilo e pela sua mão de obra, né? Então isso vai servir mais para os materiais de valor mais agregado. Como que é a minha técnica de precificação? Eu utilizo um multiplicador muito conhecido dentro dos negócios que se chama markup. Então, você pode utilizar, por exemplo, margem de lucro. Tem gente que fala, eu quero ter 50% de lucro em tudo que eu vendo, tem que ser 50% de lucro. Então, se juntou todos os seus custos, custou R$30 para fazer, você vai jogar o dobro e vender por 60, aí você vai ter 50% de lucro. Uma lógica mais ou menos assim, mas eu não utilizo essa métrica, eu utilizo a métrica do markup. E o markup, ele é simplesmente um multiplicador do quanto você teve de custo para aquele material para descobrir quanto de lucro, quanto você vai vender aquele material. Vamos lá para a prática? Vamos supor uma caneca de porcelana. Você compra a caneca por 10, você gasta R$1 de papel e impressão, você gasta 50 centavos aí de energia, você gasta mais R$1 do seu tempo de produção e tudo mais, e mais R$2 de custo fixo. Eu estou jogando valores simbólicos aqui, tá? Vamos supor que você somou todos esses custos para produzir a caneca, até os custos fixos que você tem, e deu um valor de R$13. Só supondo, tá? Só jogando alto aqui. O markup, ele é um multiplicador. Eu utilizo aqui o markup de 3 a 4 vezes. Isso significa que todo produto que eu for vender, eu vou tirar o custo que ele tem para mim, e eu vou multiplicar esse valor de custo por 3 a 4 vezes. Vou adequar ele mais ou menos ao meu mercado local. Então, uma caneca que, por exemplo, ela me custa aí R$13 para fazer, eu vou jogar aí um markup de 3 vezes, suponhamos. Então, 3 vezes R$13 de custo vai dar R$39. Para minha realidade, vou olhar R$39 no meu mercado. Tá certo, eu não quero nem ser o mais caro e nem quero ser o mais barato. Então aqui tem gente vendendo caneca de 30, 35, mas tem gente vendendo a 45. Então meu markup de 3 vezes deu 39, tá na média. Fechou, vou vender a 39.
Joguei 3 vezes, viu que ficou um pouco abaixo do mercado, eu jogo 3 vezes e meio, só para dar um exemplo, tá? Partindo para as agendas, eu uso a mesma lógica. Hoje, uma agenda 400 páginas, eu tenho nela de custo fixo mesmo, tudo, jogando tudo, com os preços que eu pago aqui, em torno de R$ 22,50. Jogo um markup de 3 vezes, essa agenda vai para 66. 66 para mim está um pouquinho abaixo da média de mercado. Então, para a agenda, eu jogo ali próximo dos 3,5. Então, no caso da agenda, jogando ali em torno de 3,5 vezes o valor de custo, eu já consigo estar num equilíbrio um pouco mais interessante para mim. Que aí, se der um pouquinho para cima, um pouco para baixo, um valor mais quebrado, você arredonda. No meu caso aqui, eu vendo a agenda a R$ 75,00 e considero um markup de 3,5. 3,5 vezes o valor de custo. E isso não é igual eu tô falando, não é nenhuma regra, não é um número específico. É você utilizar o markup para facilitar na sua precificação, juntamente com você analisar o preço de mercado dos seus concorrentes. Alguns produtos você tem mais, no meu caso aqui, por exemplo, quadro. Eu vendo quadros aqui, eu praticamente não tenho concorrente para quadro, então eu posso jogar meu markup lá para cima, minha margem maior, porque se a pessoa quiser, ela não vai ter para onde recorrer aqui tão próximo. Então quadro, por exemplo, é um material que eu consigo jogar um markup de até 5 se eu quiser. Eu tenho um custo para produzir um quadro emoldurado em torno de R$ 15, e eu consigo tranquilamente agregar valor nesse quadro e cobrar nesse quadro de R$ 60, R$ 70, um quadro com moldura e o vidro protegendo e tudo mais. E aí basicamente é isso, sabe? E o markup eu gosto de utilizar pelo menos 3 vezes, o markup de 3 vezes, porque eu conto como se fosse assim. Você pega o custo, o valor que você vai vender o seu material e você vai dividir ele em 3. Então 1/3 vai ser o seu custo de produção, incluindo os seus custos fixos. O outro terço vai ser para tirar o seu lucro da loja, que vai ficar no caixa da loja para investimentos e tudo mais, e o outro terço que é seu lucro de fato, que realmente vai para o seu bolso, tá? E novamente, não estou ditando regra, não estou dizendo que é o certo, estou dizendo como eu faço. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre markup, onde eu deixo um pouco mais claro do porquê que eu utilizo essa métrica e tudo mais, você vai no vídeo que eu deixei no card lá, que é o vídeo específico falando sobre precificação, para vocês terem uma ideia melhor de como fazer isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha sanado a sua dúvida sobre precificação. Vai lá no vídeo para conferir, não se esquece, deixa um like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, segue lá no meu Instagram pessoal para você conferir meus vídeos de dia a dia, stories e tudo mais aqui. Lucas Santos Viper, valeu e até a próxima. Quer entrar com tudo no ramo de encadernação, faturando mais de R$3.000 já nos primeiros meses, com agendas, cadernos, cadernetas, blocos de anotações, livros de receitas e muito mais? Conheça agora mesmo o método Viper de encadernação.